Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sou Sandro Lúcio, estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia e faço parte do grupo do projeto de extensão Agregando Conhecimentos em Tempos de Pandemia, coordenado pela professora Helenice Souza. Neste vídeo, venho trazer para vocês um pouco sobre a biografia da física e cientista Marie Curie, uma grande cientista que muito colaborou para a ciência e para a humanidade com seus trabalhos, com suas pesquisas, e foi muito importante na área da química e da física. Marie Curie, ela foi uma cientista polonesa. Ela foi responsável pela descoberta de dois elementos químicos, o rádio e polônio, e teve muita contribuição do seu marido, o Pierre Curie. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física e também foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel, e também ela foi a primeira mulher a lecionar na Universidade Sorbonne, que é uma universidade da França e é uma das universidades mais conceituadas do mundo. Na sua infância e juventude, ela passou na Varsóvia, na Polônia, né, que foi o seu local de nascimento, que ocorreu no dia 7 de novembro de 1867. O seu nome verdadeiro era Mania Salome Skolodowska, mas ela mudou seu nome para Marie quando ela foi morar na França. O seu pai era professor de física e matemática e também um pianista, e com 10 anos ela ficou órfã de mãe. E nessa época, a Polônia era parte da Rússia czarista. E por isso, dessa forma, o governo de Petrogrado começou a colocar muitas restrições aos poloneses em virtude que o povo polonês estava tentando algumas revoltas contra esse governo. E o pai de Marie Curie, ele acabou perdendo o seu emprego porque ele falava abertamente a favor da independência da Polônia. Então, para sustentar os 4 filhos, após ele perder o seu emprego, ele teve que abrir uma escola, mas essa escola funcionava precariamente, não tinha muitas condições. Já em 1883, Marie ela ganhou uma medalha de ouro ao completar o curso, né, do ginásio com louvor, com muito aproveitamento. E com 17 anos, ela começou a trabalhar como professora e como governanta para conseguir bancar, né, para conseguir pagar os estudos da sua irmã mais velha. E depois que sua irmã mais velha conseguiu se formar na medicina, ela começou a ajudar Marie a realizar o seu sonho de estudar na Universidade Sorbonne. Em 1891, ela foi morar em Paris, e em Paris que ela adotou a forma francesa para seu nome. E ela teve que viver em um sótão quase sem ar, com pouco orçamento para as refeições, para ela conseguir de fato ficar na França e conseguir estudar na Sorbonne. Então foi um período de muitas dificuldades, né? Que ela tinha pouco orçamento financeiro para conseguir se manter, seja para comprar as suas refeições e também a estrutura do local que ela morava, né? Porque era um local sem ar. E para conseguir um dinheiro, ela para se manter nas horas vagas, ela lavava os frascos no laboratório. Em 1893, ela se formou em física e no ano seguinte ela conseguiu se graduar em matemática. Ela foi a primeira colocada no exame para o mestrado em física e no outro ano ela ficou em segundo lugar para o mestrado de matemática. Em 1895, ela começou a preparar sua tese de doutorado. Ela conheceu Pierre Curie, que também era um físico,
e ele trabalhava em pesquisas elétricas e magnéticas. E após eles se conhecerem, eles se relacionarem, eles em pouco tempo eles já estavam casados. Então eles se casaram e começaram a trabalhar junto e se dedicarem à pesquisa. Eles então constataram que os sais de tório eram capazes de emitir raios semelhantes ao dos sais de urânio. E foi Marie Curie a responsável por afirmar que o urânio era uma propriedade do átomo. Então, eles começaram a trabalhar na Sorbonne, no porão que foi cedido pela faculdade, e eles verificaram que alguns minerais de urânio, especialmente a pechblenda, que era vinda, que era encontrada nas minas na Boêmia, né, nas minas de Joachimthal, tinham radiações mais intensas que o correspondente teor em urânio. E essas radiações mais intensas ocorria por causa da presença de elementos que ainda eram desconhecidos naquela época. Então eles ficaram instigados, eles ficaram com muita curiosidade para saber quais seriam esses elementos que faziam ocorrer essas radiações com mais intensidade. Então, através dessa curiosidade, dessa vontade de descobrir quais eram esses elementos, que eles começaram de fato a trabalhar com o urânio e com os materiais radioativos. Então, eles começaram a purificar o minério. Então, eles pegavam o minério, colocavam em grandes recipientes e começavam a ferver esse material. Em 1898, eles conseguiram isolar um elemento 300 vezes mais ativo que o urânio. E esse elemento, ele foi chamado de polônio por Marie Curie, e polônio, que foi uma forma de homenagear a sua pátria, né, a Polônia. Mas eles ainda não estavam satisfeitos, porque eles observaram que o resto do material, o que sobrou da purificação desse minério, que surgiu o polônio, o resíduo era um material que era mais potente que o polônio. Então, eles novamente ficaram com mais curiosidade, mais instigados em saber qual material seria esse desses restos, né, da purificação do polônio. Então, eles começaram a purificação de novo e a cristalização, e após a purificação desses resíduos, eles encontraram um novo elemento que dessa vez é 900 vezes mais radioativo que o urânio. Então, dessa forma, eles descobriram o rádio. O termo radioatividade foi criado por Marie Curie e significa a atividade do elemento rádio. Dessa forma, com essas pesquisas, com essas contribuições e com essas descobertas, em 1900, Marie Curie ela começou a lecionar física na École Normale Supérieure em Sèvres, e Pierre Curie ele foi indicado como conferencista na Universidade Sorbonne. Após 3 anos, Marie Curie se tornou a primeira mulher da França a defender uma tese de doutorado. E neste mesmo ano, em 1903, o casal foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física pelas suas descobertas no campo da radioatividade, que era um campo ainda novo da física. E no ano seguinte, o seu marido, Pierre Curie, foi nomeado como professor da Sorbonne, e Marie assumiu o cargo de assistente-chefe do laboratório dirigido pelo seu marido. E em 1905, Pierre Curie ele foi eleito para a Académie des Sciences. Em 1906, Pierre Curie morreu, vítima de um atropelamento, e no dia 13 de maio,
pouco antes de completar um mês da morte de seu marido, Marie Curie foi indicada para substituí-lo, e ela tornou-se a primeira professora mulher de física geral. Já em 1910, ela foi auxiliada pelo químico francês André Debierne, e com esse auxílio desse químico, ela conseguiu obter o rádio em estado metálico. E já no ano seguinte, Marie Curie foi agraciada novamente com o prêmio Nobel, dessa vez o seu segundo prêmio Nobel. O primeiro foi na área da química e da física, e o prêmio Nobel de 1911 foi na área da química. E esse prêmio ele veio por causa das suas investigações sobre as propriedades e o potencial terapêutico do elemento rádio. E ela se tornou a primeira personalidade, a primeira pessoa a receber 2 vezes o prêmio Nobel. Marie Curie, ela teve depressão, e essa depressão ela foi iniciada após a morte de sua mãe. Porém, essa doença não a impediu de que, durante a Primeira Guerra Mundial, ela se doasse e trabalhasse inteiramente nos campos de batalha para levar os raios-x, para fazer a fotografia, né, dos soldados. Então, ela montou esses carros, ela fez o equipamento, equipou esses carros com o aparelho de raio-x, e ela foi para os campos de batalha para fazer as imagens dos soldados, e foi de muita contribuição, porque na época muitos soldados tinham que amputar seus membros por causa dos ferimentos, e com o auxílio do raio-x, os médicos puderam fazer um novo tipo de tratamento e cuidar desses ferimentos de uma forma mais eficaz, que não precisasse fazer o amputamento. Então, ela foi de muita contribuição na Primeira Guerra Mundial, ela conseguiu contribuir muito, e ela teve a coragem de ir para os campos de batalha, levar suas pesquisas, seus inventos em favor da humanidade, né? Em 1918, a sua filha mais velha, a Irene, ela começou a colaborar com sua mãe, e mais tarde ela se casou com o físico Frederick Joliot, e sua filha, a Irene, com o marido Frederick Joliot, começou a contribuir também nas pesquisas com sua mãe, a Marie Curie. E posteriormente, os dois eles descobriram a radioatividade artificial. E novamente, um novo prêmio Nobel para a família Curie. Em 1935, o casal Joliot e Curie ganharam o prêmio Nobel de Química. Marie Curie ela organizou o Instituto do Rádio, que se tornou um centro de referência, né, um instituto de referência nos estudos da química e da física nuclear. E Marie Curie, diante desse Instituto do Rádio, ela esteve à frente de grandes pesquisas e importantes trabalhos sobre a aplicação do raio-x na medicina. Marie Curie faleceu perto de Sallanches, na França, no dia 4 de julho de 1934, e sua morte foi causada por uma doença rara, uma doença hematológica, que hoje é conhecida como leucemia. E isso aconteceu porque ela trabalhou muitos anos com materiais radioativos sem nenhuma proteção, porque na época não tinha esse conhecimento, né, de que esses materiais radioativos poderiam causar essas doenças. E Marie Curie, ela foi uma grande cientista que se doou ao seu trabalho, que fez grandes descobertas, grandes pesquisas que auxiliam até hoje. Seu trabalho, a gente consegue ver os resultados até os dias atuais.
na área da química, da física e também da medicina, com os raios-x, e ela foi uma pessoa que muito contribuiu para a humanidade. Aqui são algumas fotos. Aqui podemos ver a Marie Curie e o seu marido, Pierre Curie, no laboratório. Nesta foto, Marie Curie com as suas duas filhas, crianças. Marie Curie em seu laboratório. Nesta foto, Marie Curie com uma idade um pouco mais avançada. Nesta foto também ela em seu laboratório. Nesta foto, Marie Curie aparece com as suas duas filhas já adultas. E nesta foto, Marie Curie com o seu marido em seu laboratório. E para finalizar, trouxe essa frase dela: seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias. Que possamos refletir sobre esta frase, né, que ela disse, e que possamos trazer reflexões para nós diante deste comentário. Então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a vida, sobre a biografia dessa grande cientista que muito contribuiu para a humanidade. Espero que tenham gostado. O meu muito obrigado e fiquem todos bem. Tchau, tchau.